Muita coisa para a gente falar. Se coloque de pé. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós dispomos, ó Deus, o nosso coração diante de Ti, Pai. Dispomos a nossa vida, Senhor, a nossa mente, Senhor, todo o nosso entendimento, Senhor, para compreender, Senhor, a Tua palavra, Senhor, compreender, ó Deus, os Teus planos, compreender aquilo que o Senhor quer de nós, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, que não sejam apenas palavras, Senhor, que não sejam apenas informações, Pai, mas que seja vida dentro de nós, revelação sobre o nosso coração, Senhor, um impulsionamento, Senhor, para dar um passo além, Senhor, para ir mais profundo, Senhor, no nosso relacionamento contigo, Pai, nas respostas que o Senhor espera de nós. Senhor, já passou o tempo, ó Deus, de sermos como crianças, Senhor. Já passou o tempo, Senhor, de estarmos alimentados apenas com leite, Pai. Mas nós estamos prosseguindo, Senhor, para um lugar de receber o alimento sólido, Senhor. De, Senhor, estar prosseguindo, ó Deus, e te buscar, Senhor, prosseguindo, ó Deus, em buscar a Tua vontade, Senhor, não apenas recebendo, mas começando a dar, a fazer algo, a corresponder aquilo que o Senhor tem falado a nós, aquilo que o Senhor tem feito no nosso coração, Senhor, que a partir desta manhã, Pai, nós possamos sair daqui diferentes, com atitudes diferentes, com planos diferentes, Pai, que nós paremos, ó Deus, de centralizar a nossa vida em nós mesmos, nas nossas próprias vontades, nos nossos próprios prazeres, ó Deus, e de fato possamos dizer que nós não vivemos mais, mas é Cristo que vive em nós, e que essa vida que nós agora vivemos, nós vivemos por Tua causa, Senhor, nós vivemos por causa daquele que deu tudo por nós, então também nós daremos tudo que nós temos ao Senhor, no nome de Jesus, amém, glória a Deus. Pode se sentar. Vamos prosseguir. A gente começou pelas 3 principais disciplinas, que é jejum, oração. Semana que vem vamos falar de estudo da palavra. São as basilares para que tudo aconteça. Quando a gente estava ali na EBD, EAD sobre oração, a gente falou muito sobre isso, que a gente não está falando de hábitos, né? O poder do hábito. Não é sobre isso que nós estamos falando. Apesar disso ter uma participação na nossa vida, apesar dessa constância ter o seu lugar, não é só sobre hábitos que nós estamos falando, quando falamos de disciplinas espirituais, nós estamos falando de fato de algo espiritual, de algo transformador. Então eu posso estar aqui te ensinando métodos que, se você seguir eles friamente, eles não vão ter o poder de transformar a sua vida. O que eu tenho que fazer? De manhã eu acordo, faço uma oração assim, assim, assado, uma vez por semana eu fico sem comer, eu sento, leio Não é isso. A gente não está ensinando métodos, a gente está ensinando como levar uma vida transformadora, porque é isso que Deus tem para nós. E nós começamos com oração porque você pode fazer jejum, se você não fizer oração, você está só parando de comer. Você pode pegar a Bíblia para ler, mas se você não orar, vai ser só uma informação. Né? Apesar de que Deus vai nos tocando e transformando. Porém, nós temos que entender que o poder que opera é espiritual. A palavra fala, né, lá, Paulo falando com a igreja, falando assim, o que então vocês estão querendo viver de regra de novo? Não toca, não prova, não faz isso. Não é isso. Essas coisas em si não têm poder nenhum para transformar. Apesar de que quando nós somos transformados, nós vamos deixar de tocar algumas coisas, vamos deixar de comer outras, vamos deixar de fazer coisas, mas não é o deixar de fazer coisas em si ou fazer coisas em que nos transforma. Mas a gente precisa entender que é algo espiritual. Isso tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, que é o jejum. Porque muito hoje em dia se fala sobre jejum, muitas pessoas se utilizam do método de jejum. No livro, inclusive, ele fala que tem várias religiões que se utilizam dessa forma de vida. Só que nós precisamos entender que o jejum bíblico nada tem a ver com o jejum da dieta. Nada tem a ver com o jejum da meditação, de outras religiões. O jejum bíblico ele tem a ver com a Bíblia. E a gente precisa entender o que a Bíblia diz a respeito de jejum. Amém? Então, vamos lá.
o nosso roteiro de hoje. A gente vai falar sobre a disciplina do jejum, a importância de jejuar, o jejum no Antigo Testamento e no Novo Testamento, quais são os tipos de jejum, duração do jejum, verdadeiro jejum, passo a passo e o resumo. Então, vocês já viram que hoje a jornada vai ser intensa. Se prepare aí. Quem não pegou o material, a Lívia está distribuindo, né? Obrigada, Lívia. E também a nossa chamada ali no fundo, por favor, assinem, porque é a partir dela que nós vamos fazer os certificados, ok? Então, se o seu nome não consta ali na chamada, no final você pode escrever ele nas linhas que estão ali. Então, vamos lá. A disciplina do jejum. Começando, o que é jejum? Necessariamente, jejum vai envolver abstenção de alimentos. A palavra jejum, no seu original, ela vai falar sem alimentos, sem comida. Então, a gente vê algumas pessoas fazendo determinados propósitos e colocando o nome desses propósitos de jejum. Só que nós precisamos entender que jejum necessariamente é não comer alguma coisa, não comer nada. Então, às vezes a gente vê assim, eu estou de jejum de televisão. É ótimo você fazer um propósito, ficar um tempo sem ficar vendo televisão para você se dedicar ao Senhor, mas o nome disso não é jejum, ok? Já estava contando ontem, já fiz jejum, tinha uns propósitos na igreja que se chamava de jejum. Então, era jejum de televisão, jejum de maquiagem, jejum de sair, jejum. Isso não é jejum, tá bom? Então, jejum necessariamente vai se referir à abstinência de alimentos por um tempo determinado para que você busque ao Senhor. Então, tem a ver com o que e com o para quê. O para quê é para buscar a Deus. Não é apenas deixar de comer. Não é para você simplesmente seguir um ritual. Não é para você emagrecer. O jejum, ele é para você buscar a Deus. Deus é o foco do propósito do jejum. Opa. E ele está presente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. É uma orientação de Deus para o povo. No Antigo Testamento, uma ordenança. Tinha um dia específico do jejum, que era o dia da expiação, o dia do perdão. Toda a nação ficava em jejum. Esse jejum, a gente vai falar dele. Uau, melhorou muito. A gente vai falar desse jejum aqui durante a aula. Mas era um dia estabelecido e, com o tempo, outros jejuns foram sendo estabelecidos, né? Passaram mais de 20 jejuns que a nação fazia, mas era uma prática muito presente no Antigo Testamento, e a gente vai ver que no Novo Testamento também a gente tem que ter cuidado com algumas teorias que hoje falam que o jejum não é para o nosso tempo, o jejum é um sacrifício, e Deus tem, a gente está vivendo no tempo da graça. Cuidado, porque a Bíblia continua nos orientando e Jesus nos orientou que nós ainda devemos jejuar, que é para esse tempo. É uma orientação bíblica para todos que desejam se santificar, não é só para o sacerdote, não é só, hoje em dia, né, para o pastor, para o líder, para alguém que abdicou de todas as coisas para viver uma vida separada, uma vida religiosa. Não, o jejum é para qualquer pessoa que queira se santificar e se aproximar mais de Deus. Lá em Mateus 4, vai falar do jejum de Jesus. Fala assim, a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus, antes de dar início ao seu ministério público, ele foi ser batizado. E depois ele foi ao deserto para ser ali treinado, ser forjado. E esse tempo no deserto, que durou 40 dias, Jesus jejuou. A gente vai falar sobre esse tipo de jejum que Jesus fez, mas aqui a gente consegue ver algumas coisas. Por exemplo, fala que no final Jesus teve fome, o que nos dá a entender que foi um jejum no qual ele bebia água, porque senão ele teria tido sede também. Quando Satanás foi tentar Jesus para ali quebrar aquele jejum, você vê, né? A primeira tentação foi para quebrar um jejum. Quando Satanás foi ali tentar Jesus, ele tentou com pão, foi com bebida. E como essa estrutura nossa humana, a nossa necessidade de água, ela é muito maior
do que a necessidade de comida. Nós conseguimos ficar muitos dias sem se alimentar, mas sem água já é mais restrito. Então, aqui a palavra mostra que Jesus jejuou ali durante 40 dias no deserto. E qual é a importância de jejuar? Quando eu estou jejuando, eu estou priorizando o meu espírito no lugar da minha carne. Tem uma história que se conta, eu quero que vocês participem aqui comigo. De 2 cachorros. 2 cachorros grandes. Só que um é um pitbull, de raça, e o outro é um vira-lata. Um vira-latinha, um caramelozinho. Coloca os 2 para brigar, quem vai ganhar? Pitbull, quem levanta a mão aí? O caramelo. Ninguém está dando nada pelo caramelo. O irmão falou ali o mais forte. Mas quem é o mais forte? O pitbull ou o caramelo? Alguém deu a resposta aí. O que tiver mais alimentado. Você deixar o pitbull dias sem comer, fraco, ele pode ser o que ele for, a estrutura que for, a natureza que for, ele não vai ter forças para vencer essa batalha. Vou parar de andar aqui, eu ando muito. Ele não vai ter forças para vencer essa batalha, e o caramelo vai ganhar. O mesmo acontece se for o contrário. Por mais que ele tenha estrutura, por mais que ele tenha o histórico, se ele não estiver alimentado, ele não vai conseguir enfrentar. E nós somos assim, nessa batalha, espírito e carne. Quem vai vencer? Quem você alimentar mais. E a sua carne se alimenta de quê? Sua carne se alimenta das suas vontades, dos seus prazeres, do pecado. Quanto mais você vive para si, quanto mais você vive para as suas vontades, quanto mais você faz o que você quer, o que dá na telha, mais a sua carne vai se fortalecendo. Porque é disso que ela se alimenta. Ela se alimenta dessas coisas naturais, do que nos é intrínseco, né? O que é da nossa própria carne, da nossa própria natureza. Na palavra a gente vai ver quais são as obras da carne. Ira, inveja, brigas, tudo isso está ali, ó, é o alimento da sua carne. Mas o seu espírito também precisa de alimento. E como você alimenta o seu espírito? Vivendo segundo a vontade de Deus. Fazendo aquilo que Deus espera de você, abrindo mão dos seus próprios desejos, abrindo mão de coisas que você tem direito. A gente fala muito de abrir mão, abrir mão do pecado, essa vida pecaminosa. Não estamos falando só de pecado, estamos falando dos desejos de direitos que você tem, que você abre mão por causa do reino de Deus, por causa de um propósito espiritual. Isso está alimentando o seu espírito. Jesus, quando estava ali no poço, quando ele encontra ali com a mulher samaritana, os discípulos tinham saído para comprar alimento. E Jesus fica ali. E quando eles chegam, eles ficam insistindo. Jesus, come alguma coisa. Já está há muito tempo andando, muito tempo sem comer, come. Ele falou assim, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. E a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus estava falando de um alimento espiritual. E todas as vezes que nós abrimos mão de nós, para buscar o reino, para buscar o espiritual, o nosso espírito está sendo fortalecido. Então, quando você jejua, o que eu costumo falar do jejum? Você está abrindo mão de algo que você tem direito, de algo que você precisa para sobreviver. Nós precisamos de alimento para sobreviver, por uma causa espiritual. Você está dizendo para o seu corpo, para as suas vontades, para as suas necessidades, ei, não é você que comanda a minha vida. Eu estou no controle, eu tenho domínio, por causa do meu espírito, eu vou colocar o meu espírito no controle. Então, se você tem a capacidade de fazer algo por algo que você necessita naturalmente, o seu espírito vai estar fortalecido para dizer não para outras coisas que a sua carne também necessita, que é o pecado. Então, se você vira para a sua carne e fala assim, opa, não, você não vai comer agora, né? Porque você está gritando aí que você vai comer, você vai se sujeitar. Na hora que vier o desejo de brigar, de gritar, o ódio no coração, fala, opa, aqui não, carne, se sujeita aí porque não é você que comanda. Então, quanto mais você estiver investindo na sua vida espiritual, mais seu espírito vai estar fortalecido e a sua carne sujeita a essa vontade.
aumenta a nossa sensibilidade à voz do Espírito, porque você vai estar tirando o tempo para buscar as coisas espirituais, as coisas que vêm de Deus. Então, sua sensibilidade espiritual também vai aumentar. Você vai estar silenciando. As coisas desse mundo, elas nos embriagam. A gente fica muito distraído fácil. E a gente precisa estar focado na nossa vida. O jejum, ele nos foca. Você está o tempo todo lembrando que você está ali por um propósito, que você precisa buscar mais o Senhor. Assim como na oração, o jejum, quanto mais jejum, melhor. A gente costuma ter propósitos de jejum e fica parecendo, muitas vezes, que o jejum é algo muito esporádico. Mas o jejum precisa fazer parte da nossa vida. Uma constância, um hábito. Quando Jesus fala de jejum ali no Sermão da Montanha, ele tinha acabado de falar de oração. E a gente ora só de vez em quando? A gente tem que orar só quando está precisando de alguma coisa? Não, a oração é uma prática que está na nossa vida. A gente falou do livro que a gente também quer recomendar para vocês lerem, que é a Cultura do Jejum, do Luciano Subirá. Podem anotar aí. Ele é um manual. Vou falar, acho que praticamente tudo sobre jejum. E baseado em vários autores muito relevantes que falaram sobre o assunto. Então, eu recomendo muito esse livro. E aqui, quando se fala de cultura de jejum, o pastor Luciano Subirá traz para a gente essa mentalidade, que o jejum é uma prática constante na nossa vida. Ele fala sobre ter uma vida jejuada, é um conceito que veio do Kenneth Hagin também, ele fala sobre isso. Que muito mais que você viver de propósito, é você ter essa constância na sua vida, que você não vai viver fazendo o que você quer. Ele fala assim, sabe o que é ter uma vida jejuada? Nunca coma tudo que você está com vontade. Para antes. Exerça domínio sobre o seu corpo, sobre suas compulsões. A gente fala de diversos tipos de pecado na igreja. Parece que tem alguns pecados que a gente clica como favorito. Mas gula é pecado também, gente. Comer mais do que você precisa, comer mais do que você aguenta, também é pecado. Você está indo além, você está se entregando a um prazer que não pode te dominar. Tem uma situação na Bíblia que o povo reclamou tanto de comida, né, que Jesus falou, vocês vão comer até sair comida pelo nariz. E tem gente que às vezes está assim, se entregando a esses prazeres, como se isso não fosse um problema. É um problema. Nós precisamos ter domínio. Tudo aquilo que nos domina é um problema. E se a comida está nos dominando, isso é sim um problema na nossa vida. Então, quanto mais você tiver esse hábito de jejuar na sua vida, melhor vai ser, mais você vai estar se conectando, mais você vai estar crescendo em Deus. E o jejum aumenta a nossa fé. Porque você está tirando os seus olhos das coisas naturais, está tirando os seus olhos daquelas coisas que são palpáveis, que são lógicas, e colocando em coisas espirituais. É quando Jesus fala, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O pão é o natural, a comida é o natural, é o que o nosso corpo necessita. Mas quando eu entendo que o que verdadeiramente me alimenta é a vontade de Deus, é a palavra de Deus, eu estou tirando os meus olhos do natural e colocando no espiritual. Isso está exercitando a minha fé, para que em outras áreas da minha vida eu também me comporte assim, eu também faça da mesma forma. Então, vamos ver como é que o jejum se apresenta no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, os judeus se vestiam de pano de saco e colocavam cinzas na cabeça quando jejuavam. Era um sinal de humilhação, um sinal de rendição, por exemplo, quando alguém morria, era comum as pessoas vestirem pano de saco, colocar cinza na cabeça. Quando estava de luto por alguma guerra, alguma derrota, era comum. Então, quando os judeus estavam jejuando, eles tinham essa representação também para mostrar essa atitude de humilhação. Afligir a alma, muitas vezes, é sinônimo de jejum. Às vezes, lá no Antigo Testamento, não vai estar escrito que estava jejuando, mas fala, afligiu a alma, aflijam vossa alma. Isso está se referindo ao jejum. Afligir a alma é o quê? Sacrificar o seu corpo. No dia da expiação, em Yom Kippur, os judeus jejuavam por um dia. Esse era o dia que o sacerdote se apresentava ali diante de Deus em favor do povo, em favor da nação. Era o dia do perdão.
E a gente vê o privilégio que nós temos de ter um livre acesso ao Senhor, né? Tinha um dia no ano, a palavra lá em Levítico vai falar assim, fala para Arão, que ele não deve entrar o tempo todo na minha presença. Uma vez por ano ele vai fazer isso, ele vai se preparar, primeiro ele vai se santificar e depois ele vai se apresentar diante do povo. Uma vez por ano. E nesse dia toda a nação deveria jejuar. E até hoje, gente, esse dia ele é praticado pelos judeus. O dia do Yom Kippur, ele varia, segundo o calendário, mas é um jejum que começa às 17h30 do dia anterior, que é o dia do jejum, e vai até o outro dia. Então, é da tarde de um dia até a tarde do outro dia. Não é de meia-noite à meia-noite, né, como a gente costuma falar do dia. Lá começa no dia anterior. E, nesse dia, nada funciona naquele país. Temos judeus espalhados pelo mundo inteiro. Mas, em Israel, nada funciona. Nós temos o privilégio, eu considero, de estar lá, em Israel, em um dia que era dia de Yom Kippur. A gente não fazia ideia. A gente marcou a data da viagem, mas não fazia ideia. A gente conseguiu pegar lá Yom Kippur e Festa dos Tabernáculos. Foi muito legal. Muito legal a experiência, muito legal ver como é que as coisas acontecem. E muito interessante ver também como a gente, como ser humano, facilmente se apega a rituais sem ter o coração transformado. Então, as pessoas seguem o ritual, vão na sinagoga, fazem um jejum, mas isso não tem nada a ver com a fé deles, isso tem a ver com uma tradição. Então, nesse dia, por exemplo, a gente estava na excursão e a gente teve que terminar a excursão muito mais cedo, por volta de 3 horas da tarde, a gente já tinha que estar voltando para o hotel, porque quando desse o horário, nenhum carro podia transitar na rua mais. Se algum carro transitasse, seria apedrejado. Todo o comércio fechou. E em Israel, a gente estava em Tel Aviv, tem muito estrangeiro, tem muito árabe, tem gente que não está nem aí para isso, mas nenhum comércio abre. E eles falaram, se vocês não forem fazer o jejum, vocês precisam passar no mercado e comprar comida. Eu falei, besteira, qualquer coisa. Aí o Tiago fez o jejum, eu não fiz. Ele saiu correndo para comprar comida para ele. Ele falou assim, amor, você não tem noção, está tudo fechando. Eu fui no mercado árabe, está fechando. A cidade parada, só criança na rua, andando de bicicleta, nada aberto. A gente ligou a televisão estava fora do ar. Acho que hoje em dia a gente não vê mais isso, né? Mas lembra a tela cinza que fica... A televisão estava assim, nada funciona. Todo o país, até hoje, vive esse dia da expiação, que era o dia do jejum. Também ocorria em situações de perigo extremo. A gente colocou aqui alguns exemplos. Por exemplo... lá em Esdras, o povo estava fazendo uma viagem, estava retornando ali ao país, e uma das passagens que eu acho mais interessante na Bíblia, e que ele fala assim, nós sentimos vergonha de pedir para o rei nos dar uma escolta, porque a gente falou que o Senhor estava com a gente. Como é que a gente ia falar para o rei, me protege, se o próprio Deus, eu falei que o próprio Deus me protege. Então, nós nos colocamos em oração e em jejum para que o Senhor nos protegesse durante a viagem. Esther, quando o povo estava em perigo, quando ali estava vindo um decreto para aniquilar a nação, os judeus, Esther fala com seu tio, fala assim, fala para todo o povo, por 3 dias, não comer e nem beber nada, porque ela ia entrar diante da presença do rei. Josafá era uma ameaça de guerra, grande perigo. Ele vai e convoca um jejum para toda a nação também. Tempo de humilhação, de buscar a Deus, de estar ali mais sensível a essa presença e mais conectado. A gente costuma confundir o jejum com penitência, com pagamento de promessa, e a gente precisa desvincular a nossa mente disso. O jejum não é porque você vai estar sofrendo, Deus vai se compadecer de você e falar, tadinho, vou dar para ele. Não é. O jejum não é igual ajoelhar no milho, ficar sofrendo, se automutilando. O jejum não é automutilação. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você estar ali consciente. Você está ali com intenção de buscar a Deus. E isso vai conectando o seu espírito. Lá em Deuteronômio 18:15, fala o seguinte, Deus estava falando em relação a Moisés.
O Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim, e a ele vocês devem ouvir. Moisés falando. Era uma profecia que falava a respeito de Jesus. E aqui a gente vai mostrar algumas semelhanças que a gente vai encontrar em Moisés e em Jesus. Moisés, quando nasceu, foi perseguido. Houve uma ordem do faraó que todas as crianças deveriam ser mortas, porque o povo estava se multiplicando demais, estava sendo uma ameaça para o faraó. Então, ele dá essa ordenança. E ali Moisés é salvo dessa perseguição. Jesus também, quando nasceu, foi perseguido. Herodes, com medo do rei dos judeus, que havia nascido, ele manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos. E Jesus também foi salvo dessa perseguição. Moisés morou no Egito, Jesus também morou no Egito. Nessa fuga contra as crianças que foram mortas, Deus, através de sonho, falou com José: fuja para o Egito com o menino. Teve um encontro sobrenatural no Sinai, que é onde ele recebeu as tábuas da lei, a revelação da lei. E teve um encontro sobrenatural no Jordão, quando Jesus foi batizado. O Espírito Santo veio e teve ali uma revelação a respeito de quem era Jesus. Proclamou a lei no monte, proclamou a nova aliança no monte. Os mesmos lugares não, vamos dizer assim, uma mesma geografia, eram lugares diferentes, mas com o mesmo propósito. Ali, Moisés proclamou a lei que Deus estava estabelecendo para o povo, e no monte também, Jesus falou a respeito do significado dessa lei. Qual era a proposta de Deus para a lei? Conduziu os israelitas para Canaã e conduziu os discípulos à vida eterna, e ambos jejuaram 40 dias. A diferença é que o jejum de Moisés é um jejum sobrenatural, porque foi um jejum sem comida e sem água. O jejum de Jesus foi apenas sem comida. Só um paralelozinho para a gente encontrar essas semelhanças e ver o cumprimento da profecia. O jejum no Novo Testamento. Jesus esclarece o principal propósito do jejum. Foi estabelecido na lei de Moisés, mas o que Deus estava querendo falar com o povo sobre jejum? Quando vocês olharem ali o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, Jesus vai estar trazendo o significado real à lei. Não era só um padrão externo, não era só um ritual para ser cumprido, mas Deus estava interessado no coração das pessoas. Fala assim, olha, a lei fala, não matarás. Mas se você odeia seu irmão, você já é um assassino. A lei fala, não adulterarás, mas se você olhar com alguém, para uma mulher, com cobiça, você já adulterou no seu coração. O que Jesus estava querendo transformar eram as motivações. Em relação ao jejum, ele também vai falar. A gente vai ficar indo e voltando ali. Mateus 6, 16, 18. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o seu rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Nesse versículo, nesse ensino, nós vamos ver algumas chaves em relação ao jejum. Primeiro, sobre periodicidade. Jesus não falou, se vocês jejuarem. Ele falou, quando jejuar. Quando nós falamos quando, nós estamos falando de uma rotina, ela acontece. Então, o jejum tem que fazer parte da nossa vida, rotineira. Discrição. O jejum você faz é para Deus. Não é para as pessoas, não é para que você seja reconhecido, não é para que você seja admirado, mas é porque o seu coração está em Deus, em buscar essa vontade. Sinceridade. Jesus falou o seguinte, não sejam como os hipócritas. O que é hipocrisia? A palavra hipócrita, né, vem das máscaras que se usavam. As pessoas usavam máscaras, mas a verdadeira identidade delas ali estava escondida. Então, não seja como os hipócritas que vivem de uma aparência. Tenha sinceridade quando você for jejuar. Manter a rotina. Jesus falou assim, olha, lava o seu rosto, se unja com perfume, para não parecer às pessoas que você está jejuando. Então, quando está jejuando, você continua, é vida que segue. Ah, não, eu não posso jejuar porque amanhã eu vou trabalhar. Não, é vida que segue.
Você vai continuar convivendo com pessoas, tendo a sua rotina, e você vai ficar bem, feliz, sorrindo. Não é? Ai, estou morrendo, nossa, não estou aguentando, estou de jejum, sabe? Meu Deus, muito difícil. Não, não é para isso, ok? Ter um bom ânimo, ficar feliz, fica bem. Levanta o seu ânimo. Você está abrindo mão de algo infinitamente inferior ao que você está buscando, ao que verdadeiramente te alimenta, que é a vontade de Deus. Crer na provisão espiritual. Lembra que eu falei? Você está abrindo mão de uma necessidade física que você tem, porque você crê que quem te sustenta de verdade é o Senhor, não são as coisas dessa terra. E por um propósito espiritual. Não é por coisas terrenas, mas é para você estar mais conectado com Deus. Ah, mas eu estou orando para comprar uma casa nova. Posso jejuar por isso? Pode. Mas o propósito do seu jejum não é para comprar a casa. O propósito do seu jejum é você estar mais perto de Deus, mais conectado com Deus, aumentar a sua fé e para você entender qual é a vontade de Deus verdadeiramente para a sua vida. O jejum não é para você conquistar os seus sonhos, mas é para você alinhar os teus sonhos à vontade de Deus. Jesus falou, tudo que pedirem, segundo a minha vontade, o Pai vos dará. Não é tudo que pedirem, é tudo que você tiver alinhado. Então, quanto mais você estiver alinhado com Deus, mais você vai desejar as coisas de Deus. E mais você vai viver essa vida de, uau, tudo que eu recebo, Deus me dá. Mas por quê? Porque os seus pedidos estão alinhados com o plano dele, os seus desejos estão alinhados com a vontade de Deus. Então, o jejum tem esse propósito espiritual. É uma prática que deve ser feita com a mentalidade correta. Vamos ler aqui, Mateus 9. Então, os discípulos de João vieram perguntar-lhe, por que nós e os fariseus jejuamos e os teus discípulos não? Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velha. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho derramará, as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro nova e ambos se conservam. Ontem eu estava conversando com o Tiago a respeito desse texto, e eu falei assim, a gente tem o costume de pensar alguns textos da Bíblia e conectar com outros assuntos. É lógico, a Bíblia nos traz princípios, nós conseguimos conectar textos com outras situações, a gente não precisa ficar preso só a um contexto da palavra de Deus. Mas, às vezes, a gente vai aplicando isso tão fora do contexto, tão mais fora do contexto do que dentro, que a gente pega a Bíblia para ler e parece que a Bíblia está o tempo todo mudando de assunto. Quem já teve essa sensação ali? Está lendo Jesus falando, fala, mas ele está falando a coisa, mudou e mudou e mudou. Você não consegue ver conexão entre elas, mas elas têm conexão. Originalmente, a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos. Ali foi uma ordem por assunto. Mas, geralmente, dentro do mesmo capítulo, vai ter pertinência àquele assunto. Então, não tem como Jesus estar falando aqui sobre jejum e, de repente, ele mudou. Falou assim, olha, você tem que tirar as coisas velhas da sua vida para que o novo de Deus venha. Tá, o que isso significa? Jesus estava falando sobre jejum. Ele tinha acabado de ser questionado por que a gente jejua e os seus discípulos vivem comendo. E Jesus fala assim, olha, o noivo está na festa. Durante a festa, ninguém fica triste, porque o jejum aqui está sendo comparado com o luto. O jejum é um sinal de humilhação, de tristeza. Então, assim, eu estou no meio deles, não é um momento para isso, mas vai chegar o dia em que eles jejuarão. E aí ele vai dar o exemplo do remendo novo no pano velho e do vinho novo na vasilha velha. Fala assim, não adianta nada você jejuar, ter uma disciplina que é boa, que é legal, dentro de uma mentalidade antiga. Porque você vai perder os dois. O que adianta jejuar agora, sendo que eles ainda não entenderam o real propósito, a real vontade de Deus para esse jejum? Precisa ter uma mudança de mentalidade para que verdadeiramente essa prática que é boa funcione. Então, não adianta eles fazerem jejum com a intenção errada. Vamos corrigir isso. Vamos trazer a vasilha nova, para que o vinho novo e a vasilha nova, os dois se aproveitem, senão você perde os dois. Perde uma prática que é boa, com um conceito errado, os dois vão para o saco. Eu esqueci de falar uma coisa do versículo anterior,
que a gente leu, e que é uma das coisas que a gente precisa quebrar também, sobre o falar que você está de jejum. Posso contar que eu estou de jejum? Era uma resistência enorme que eu tinha. Eu achava que era pecado eu falar que estava de jejum. Que se eu contasse para alguém que eu estava de jejum, meu jejum já não tinha mais validade. Quem aqui já pensou assim? Vai, compartilhem comigo. Era, assim, um conflito, porque, às vezes, eu não falava, não avisava para minha mãe. Tinha época que eu estava muito fora também de casa, né, estudando e tudo, ou tinha algum evento à noite, algum aniversário, e eu não ia comer. E ficava aquela coisa, come alguma coisa. Não, não, obrigada. Não, mas só um pouquinho. O que foi? Você está, não, fica com vergonha, não, come. Está gostoso. Só... E eu ficava assim, né, não, obrigada, precisa não, e tal. Aí teve um dia que a pessoa ofereceu, e eu neguei tanto, falei assim, não estou com fome, não. Na hora eu falei, cara, eu estou morrendo de fome. Será que está certo o que eu estou fazendo? Eu estou mentindo para dizer que eu não estou de jejum, tem alguma coisa errada. E aí a gente precisa entender que o errado não é você falar que está de jejum, é você fazer isso buscando reconhecimento. Esse é o problema. Fazer isso buscando ser louvável. Esse é o problema, porque não é para ser reconhecido que você faz jejum, mas se você está numa circunstância que você precisa falar, fale. Inclusive, maridos, avisem para as esposas que vocês estão de jejum. Amém, esposas? Porque a gente vai lá, né? Quantas vezes eu vou lá fazer o almoço? Um dia desse eu fui fazer um frango, o Thiago não é muito fã de frango. Aí eu peguei, tirei um peixe e tal, cozinhei tudo isso aqui. Aí o Thiago chegou na cozinha e falou assim, não vou almoçar hoje não. Quase que eu que tive que jejuar também. Mas era um conceito que eu não tive, acho que foi no curso de noivos que falaram isso para a gente. Quando a gente fez curso de noivos, falaram assim, quando for fazer um jejum, avisa. Eu nunca tinha nem pensado sobre isso. E depois, na prática, né, na vida ali rotineira, você vai entendendo a importância disso. Então, para algumas pessoas, você vai ter que avisar. Isso não é problema. Tanto não é problema que a Bíblia fala que Jesus jejuou, que Paulo jejuou. Paulo mesmo que ele jejuou. Se isso fosse um problema, a gente nem saberia. A gente só sabe porque alguém contou. Então, o que Jesus está trabalhando é com a motivação do nosso coração. Então, o jejum é comparado ao luto porque é uma atitude de humilhação. Após a partida de Jesus, os discípulos deveriam jejuar. O jejum é para esse tempo e não adianta manter uma prática boa com uma mentalidade errada, com uma mentalidade antiga. E é uma disciplina presente na igreja primitiva também. Lá em Atos 13, versículo 2 e 3, fala, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. A gente está vendo no primeiro versículo que eles estavam adorando e jejuando. Uma rotina da igreja, uma prática. Eles estavam fazendo isso, não era para alcançar algo, não era para ter uma revelação, não era para tomar uma decisão. Enquanto eles estavam fazendo isso, Deus trouxe um direcionamento, porque era uma rotina. E depois que veio o direcionamento, de novo repete, depois de jejuar e orar. Agora eles estavam fazendo um jejum e uma oração com um propósito específico. Então, o jejum tem que fazer parte da nossa vida nesses dois momentos. Tanto na nossa rotina. Você está jejuando pelo quê? Para a minha santificação, para estar mais perto de Deus. Mas tem um motivo especial? Não. Mas você pode jejuar por um motivo especial também? Sim. Aqui a gente vai ver esses dois exemplos. Então, a igreja estava adorando e jejuando como de costume. Fizeram uma oração e um jejum para confirmação de um direcionamento. O jejum aumenta a nossa percepção da voz, da vontade de Deus, de discernimento. Lá, quando Jesus nasce, fala sobre Ana, uma profetisa que vivia no templo, de dia e de noite, orando e adorando em jejuns. Na época que Jesus nasceu, gente, antes de Jesus, vieram dezenas de pessoas se apresentando como Messias. Como saber quem verdadeiramente era o Messias? A gente vê na vida de Ana uma mulher cheia de discernimento. Porque quando Jesus é levado para ser apresentado, ela tem a convicção de que aquele era o enviado, de que aquele era o Messias. Então, o jejum vai aumentar esse nosso discernimento, essa nossa percepção. E falando também sobre o apostolado, eles foram enviados. O apóstolo não é um cargo, ele é uma missão. É um enviado, um representante do reino de Deus entre os povos.
ok? Só para fazer esse esclarecimento. Tipos de jejum. Nós separamos aqui 4 nomenclaturas sobre os tipos de jejum. Você não precisa decorar as nomenclaturas, tá, gente? A gente não faz prova aqui na EBD, apesar de que é uma boa ideia. Mas você não precisa ficar decorando, porque você vai ver que outras pessoas fazem outras classificações. É igual às disciplinas espirituais. A gente escolheu esse livro, essas disciplinas espirituais, mas é uma forma que ele classificou disciplinas, práticas que nós temos que ter na nossa vida. A mesma coisa que em relação ao jejum, você precisa entender o conceito de cada um deles. Então, temos como falar do jejum absoluto. O que é o jejum absoluto? É sem nada, sem comer e sem beber, nem água. E a gente vai ver exemplos disso em Paulo e Esther também, sobre esse tipo de jejum. Então, nós colocamos absoluto. Total ou normal é o jejum em que você bebe água. É o que a gente vai mais ver na Bíblia, mais vai ver a representação, é o jejum em que tem consumo só de água. O parcial é quando você tem a restrição de alguns alimentos, não todos. Você continua se alimentando rotineiramente, mas você faz restrição de alguns alimentos. Nós estamos aí no jejum de 100 dias. Quem está no jejum de 100 dias? Quem não está, pode entrar. A gente começou quando estava faltando 100 dias para acabar o ano, mas você ainda pode fazer parte. O jejum de 100 dias é um jejum parcial. É o jejum que a gente falou para tirar alguma delícia do seu cardápio. Então, esse é o jejum parcial, e a gente vê esse exemplo na vida de Daniel. E o jejum sobrenatural, o exemplo que nós temos bíblico é 40 dias sem comida e sem bebida. Por que sobrenatural? Porque é impossível, na nossa estrutura humana, sobrevivermos 40 dias sem água. Então, quando isso aconteceu, e aconteceu de fato, foi uma capacitação sobrenatural que veio sobre Moisés, quando ele estava no monte, e Elias, quando ele estava ali no deserto, ele foi alimentado e falou assim, olha, essa comida que você comeu agora vai ser suficiente para você andar 40 dias e não se cansar. Então, essa é uma provisão sobrenatural. Muito teríamos o que falar sobre o jejum de Daniel. É uma nomenclatura comum que se fala sobre uma restrição de determinados alimentos, baseado ali nos primeiros capítulos de Daniel, e ali mais para o final também, um jejum que Daniel fez. Mas amanhã teremos EBD, EAD, conto com a participação de vocês ali online, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre o jejum de Daniel, como é que ele funciona, da onde que surgiu, e como é que foi essas restrições alimentares que Daniel teve. Ok? Qual a duração do jejum? Recebemos até uma pergunta lá na nossa caixinha. Efetivo, um jejum total de 2 dias ou um jejum parcial de 80 dias? Amanhã a gente vai responder isso também para vocês. Mas, na Bíblia, a gente vê alguns períodos de jejum demonstrados. Jejum de 1 dia, Juízes e Levítico, ali vai falar do dia da expiação, em Levítico. Jejum de 3 dias, o jejum que Esther fez, absoluto, em Atos 9:9. Jejum de 7 dias, 14 dias, 21 dias e 40 dias. São dias que a Bíblia menciona. Então, são sagrados, tem uma forma sagrada, tem que ser esses dias. Não tem que ser esses dias. Você pode escolher fazer jejum de quantos dias você quiser. Ok? A gente está trazendo aqui como a Bíblia menciona. O que eu tenho que fazer quando eu estou de jejum? O ideal não é só parar de comer, você precisa se dedicar ao Senhor e à sua vontade. Por exemplo, você tem um horário de almoço no seu trabalho, o tempo que você estaria no horário de almoço, não é para você ficar batendo papo, não é para você ficar ali vagueando pela internet. O tempo que você teria se alimentando, converte esse tempo em tempo de buscar a Deus, em tempo de se alimentar da palavra, em tempo de oração. Então, lá em Isaías 58, Deus vai falar com o povo a respeito do verdadeiro jejum. Tem uma Bíblia aí? Mais fácil do que eu ver aqui no iPad. Esse texto, abre aí, gente, Isaías 58 na sua Bíblia. Esse texto é muito forte, é para você ter para sempre no seu coração. Que ainda no Antigo Testamento, Deus estava aqui trabalhando com a motivação do povo, não só com as regras, mas com aquilo que estava dentro do coração. Ele fala o seguinte,
partir do versículo 6. Porventura, não é esse o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão e deixe livres os oprimidos e despedace todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com faminto e recolham em casa os pobres e desabrigados, e se os vire nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, e tua cura brotará sem detença, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás a mim, e o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo acusador, o falar injurioso, e se abrires a tua alma do faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Eu quero ler, isso aqui é o que Deus está falando para o povo, o que era o verdadeiro jejum. O que eu espero de vocês quando vocês jejuam, mas o que o povo está fazendo? A partir do versículo 3. Vocês me dizem, por que nós jejuamos e tu não nos atendes? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas isso em conta? Eis que no dia que jejuais, cuidais dos seus próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Então, eles não jejuavam, eles jejuavam, ficavam sem fazer nada e ficavam mandando as pessoas fazer as coisas por eles. Assim, não é para isso. Aí fica fácil, né? Eis que jejuais para contendas e rixas, para ferires com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a sua voz. Será que é esse o jejum que eu escolhi? Vocês estão vivendo uma prática que não está trazendo transformação, que não está trazendo edificação, que não está trazendo benefício para as pessoas que estão ao seu redor. O jejum que eu escolhi é que você faça o bem, livre os outros das ataduras. E uma coisa linda que fala aqui em Isaías 58, fala assim, quando você olhar para a necessidade do outro, olhar para a aflição do outro e vier em socorro a ele, a sua cura brota. Você não vai conseguir cura e livramento dos seus problemas olhando para os seus problemas, olhando para você. Mas quando você se volta para fora, quando você se volta para a necessidade do outro, a sua própria necessidade é atendida, o seu próprio problema é resolvido. Esses dias, eu acho que foi o pastor César que falou aqui, que fizeram uma pesquisa de pessoas que estavam num processo, enfrentando um processo de depressão, e colocaram essas pessoas para auxiliar outras pessoas, e viram como quem estava se dedicando a trabalhos voluntários, a ajudar outras pessoas, como melhoraram mais rápido. E é isso aqui que Deus está falando com o povo. Olha para fora, olha para o necessitado, e a sua cura vai brotar. Então, repartir, o que eu tenho que fazer quando eu estou em jejum? Repartir com quem está em necessidade, santificar as minhas palavras e as minhas atitudes. Fala assim, o jejum de vocês termina em briga, em rixa, em confusão. Então, às vezes você vai estar mais sensível, você fica mais inquieto, mais nervoso quando você está sem comer. E não é só a fome, gente, mas é porque a sua própria natureza está ali, gritando, essa nossa natureza carnal. Então, é um tempo de vigiar, vigia suas palavras, vigia suas atitudes. É o tempo de manifestar a justiça de Deus. Passagem de Isaías 58 é um dos melhores capítulos da Bíblia sobre a questão do jejum. E tem mais de 10 benefícios específicos do jejum que Deus deseja, que estão listadas nessa passagem. Então, dentro das palavras que Deus fala, você vai encontrar sobre revelação, cura, integridade, justiça, presença da glória de Deus, orações respondidas, direção contínua, contentamento, refrigério, força e obras que permanecem. A gente vai compartilhar todo esse material e eu quero fazer um desafio para você, encontrar cada um desses benefícios dentro desse texto de Isaías 58. E passos para o jejum. Beleza, entendi que o jejum é importante, que eu preciso jejuar, o que eu tenho que fazer? Primeiro, determina um período que você vai estar jejuando. Quanto tempo? Vai ser uma refeição? A gente fez essa semana o propósito de jejuar uma refeição, foi o nosso dever de casa. É uma refeição? É um almoço e café da manhã? É uma restrição de alimentos? Por quanto tempo? Seja muito claro quando você determinar o propósito, porque chegando, principalmente alguns jejuns de restrição, a gente fica cheio de dúvida. Então, vou jejuar, vou estar só no líquido. Aí fica sorvete. É líquido? Ou é sólido? Se eu tomar derretido, pode? O mais importante, gente, é você não tentar roubar enquanto você está jejuando, viu? Jejuar só os frutos da terra. Chocolate pode? É cacau, não é? Então pode.
Refrigerante pode? Se for uma Fanta uva, Fanta laranja, é fruta. Não, gente, o jejum é para você se sacrificar, não é para você ficar roubando. Então, determine um período, oração. Jejum sem oração é só passar fome. Se santificar precisa gerar transformação na sua vida, na nossa vida, mudança de atitude. Ajudar o próximo, você precisa olhar para fora, não é um tempo de restrição. Lembra lá no começo que a gente falou? Vida que segue, rotina continua, você vai ter oportunidade de servir pessoas. Já que você está concentrado nas coisas espirituais, aproveite esse tempo para estar servindo pessoas, ajudando pessoas. Medita na palavra, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, se você deixou de comer comida sólida, começa a comer a comida espiritual, que é a palavra de Deus. É tempo de meditação na palavra. E não interromper, não pare. Você lá no começo determinou um período, vá até o fim. E aqui a gente vai falar sobre o que acontece quando eu quebro o jejum. Quando eu estou de jejum e esqueço. Quem já esqueceu que estava de jejum? Mostra aí. Mostra a sua natureza carnal. Acontece, gente, infelizmente. O que eu tenho que fazer quando eu estava de jejum, comi, não lembrei, seja um alimento específico, seja no período. Para de comer e continua fazendo jejum. Não abandona, continua. Eu lembro uma vez que estava na escola, e aí eu estava de jejum, eu comi. Aí, na hora que eu coloquei na boca, é igual os memes que a gente vê, foi igualzinho. Eu coloquei na boca e falei assim, jejum. Eu saí correndo para o banheiro, cuspi, limpei a língua. Porque, às vezes, a gente tem uma tendência e fala assim, esqueci, agora já era. Não, gente, continua. Pede perdão, se arrepende, fica mais conectado. Geralmente, a gente esquece quando a gente está muito aéreo, se conecta de novo e continua até finalizar o jejum. Ok? E uma palavra aqui do pastor Lucinho a respeito da prática do jejum. O som. Deixa eu ver o pessoal ali. Vocês colocam aí ou eu coloco aqui? Ainda não foi. Lembrando, pessoal, no mundo que vivemos, foi. Todo o nosso material fica disponível no Drive. Então, entra lá no nosso grupo do WhatsApp, aí atrás do folhinho tem um QR Code, entra no grupo do WhatsApp e lá na descrição do grupo vai estar o nosso Drive. No mundo que vivemos, nós vivemos num mundo onde tudo é centrado nos prazeres do corpo. Quer dormir? Durma 10 horas. Quer transar? Tem que arrumar uma transa a qualquer hora. Quer ficar vendo televisão? Vê uma série toda, 12 episódios num dia só. Quer se sentir bonito? Vai para a academia e malha. Quer comer de tudo? Vai lá e come. O jejum é exatamente também dizer, o corpo não é o Senhor. Os desejos não são aquilo que governa a minha vida. A minha vida tem uma vontade maior, que é a vontade de Deus. Então hoje, muitas vezes, estamos num determinado patamar espiritual que a gente não consegue subir, exatamente porque a gente se recusa a jejuar. O jejum abre portas, o jejum afina nosso ouvido com a voz do Espírito de Deus. O jejum fortalece-nos contra os pecados da carne, os demônios. O jejum turbina a nossa vida espiritual. O jejum nos leva a um novo nível de sensibilidade espiritual e passamos a entender as coisas do reino de Deus com muito mais facilidade. Eu quero incentivar você hoje a jejuar. Por quê? Porque, gente, se nós temos uma arma, que é o jejum, e não a utilizamos, certamente é melhor coisa ficar doente com um remédio na sua mão, sendo que você podia tomar o remédio. Vamos utilizar essa arma? Amém? Amém? Vamos utilizar essa arma? Está à nossa disposição. E uma coisa, gente, desse livro que nós estamos aqui lendo, se você ainda não tem, adquira o livro.
é mostrar que a gente pode fazer. A gente está deixando de fazer muita coisa que a gente poderia estar fazendo. É um tapa na cara da gente. Podia estar orando mais, a gente podia estar jejuando mais, a gente podia estar lendo mais a Bíblia, coisa que está ao nosso alcance. Não é algo para alguém que abdicou, alguém que abandonou toda a sua vida para viver um padrão só espiritual. É para gente normal, gente que vive. E o jejum é para a gente. Então, um resumo de tudo que a gente viu aqui hoje. A gente falou sobre a disciplina do jejum, a importância de jejuar, o jejum no Antigo e no Novo Testamento, os tipos de jejum, duração do jejum, qual é o verdadeiro jejum, aquilo que Deus espera de nós, e passo a passo para o jejum. E o nosso desafio dessa semana, aí no material, você vai ver, tem uma pergunta. Sempre tem uma pergunta e um desafio para você. Eu vou ver onde que está os das semanas anteriores. Se você não pegou, pegue também. Esteja passo a passo cumprindo. E aí o nosso desafio dessa semana é quanto tempo, quantas vezes, qual é a rotina de jejum que você deseja para a sua vida, que você vai colocar em prática a partir desse novo entendimento. Preencha e faça um compromisso com Deus e contigo mesmo a respeito disso. E semana que vem vamos entrar na disciplina de estudo da palavra e meditação com o professor Gabriel, estará aqui conosco. Salva de palmas para o Gabriel, gente. Não percam. Gabriel é o nosso estudioso do grupo, ele fica todo sem graça. Não percam, viu? Semana que vem a gente vai aprender muito sobre estudo na palavra. E o nosso dever de casa é, essa semana, continue no propósito, jejue pelo menos uma refeição. Quantas refeições você faz durante uma semana? Você vai abrir mão de uma. Quer abrir mão de mais? Vai dando um passo além. O jejum, a gente aprende que ele é passo a passo, como a oração, a gente falou, começa orando um pouquinho, vai aumentando esse tempo. Jejum, começa jejuando uma refeição. Passa 3 dias, jejua uma refeição, daqui a pouco começa a jejuar 2, daqui avança para um dia inteiro, avança para mais de um dia, vai avançando. Então, o nosso propósito continua aí, você fazer um jejum, orar enquanto você estiver em jejum. Então, jejuou o almoço, seu período de almoço, você vai para onde você puder, você vai orar. Vai para dentro do carro, vai para dentro do banheiro, mas vai orar. Meditar no Salmo 1 e em 1 João, deixa eu ver aqui, 2:27. Não é só ler, é meditar. O que é meditar? A gente vai aprender semana que vem, mas já vai tentando tatear e descobrir o que significa meditação na palavra. Amém? E é isso, a nossa aula de hoje. Queremos deixar aqui uma frase com você, do Mahesh Chavda, é um cristão que escreveu muito sobre jejum. No livro do Subirá, ele vai mencionar muito o livro dele e a Valnice Milhomes, que são as pessoas que trouxeram essas chaves para o pastor Luciano. E ele fala o seguinte: o jejum continua sendo um mistério que raramente é praticado na igreja moderna. É nele que encontramos a chave principal de ir além do enchimento do Espírito para atingir o poder do Espírito. Quem quer ser cheio do poder de Deus, diz amém. Glória a Deus. Então vamos levantar, vamos orar. EBD, Escola Bíblica Dominical. Não é um curso, não é uma palestra, não é apenas informação, mas é prática. O que vai mudar a nossa vida não é o tanto que a gente sabe, mas é o tanto que a gente faz aquilo que a gente sabe. Então, vamos sair daqui com o propósito de praticar e de viver uma cultura de jejum. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra que é tão rica, Senhor, tão profunda, tão completa, Pai. E ela nos ensina, Senhor, a respeito da Tua vontade, e o Teu Espírito nos ensina a respeito de todas as coisas. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos capacite a viver de uma forma, Senhor, que Te agrade, Senhor, abdicando dos nossos prazeres, das nossas vontades, dos desejos carnais, para Te buscar, Senhor, para buscar viver segundo o Teu padrão, segundo o Teu querer, algo mais profundo, Senhor, andando nas alturas, aonde
onde o Senhor está. Capacita aqui, Senhor, cada um de nós para estar vivendo, Senhor, uma vida de santificação, Senhor, em jejum, em oração, em estudo da palavra, Senhor, em motivações corretas, em transformação de vida. Pai, é isso que nós te pedimos, que o Teu Espírito continue agitando dentro de nós a respeito dessa palavra durante toda essa semana, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos para o nosso sorteio. Cadê o Fernando? Vem cá. Pode vir aqui, Fernando. Queria também um auditor aqui. Alguém vem aqui só para auditar o sorteio. Vem cá, Vanessa. O Fernando está aqui com o aplicativo. Nós estamos com a lista da semana passada, de quem estava presente aqui. E temos do número 1 até o número 82. O Fernando vai fazer o sorteio. Vanessa vai conferir quem vai ser o felizardo. Lembrando que só vale quem está aqui hoje, hein? Vamos lá, Fernando. Número 7. Número 7, quem é? Não está. Próximo. Falou o nome. Alessandra Tereza. Mais um. Número 20, Elaine Querino. Não, tá demais. Tá demais. 2 vezes? Vale? Claro que vale, né? Cadê Elaine? Ganhou, minha filha! Vem aqui pegar seu livro, glória a Deus. Gente, adquiram. É porque é uma só carne, né? Aqui, ó, eles ganharam o livro semana passada, glória a Deus. Ó, a prova... Vamos fazer foto? A prova de que quem semeia, colhe. Eles ganharam o livro semana passada, doaram o livro porque eles já tinham e agora estão ganhando de novo. Glória a Deus. Valeu, Tom. Glória a Deus. Semana que vem, disciplina de jejum. Você que não assinou a lista, assine a lista. Nós vamos, no final dos módulos, entregar um certificado para quem esteve presente. Então, não deixe de assinar a lista ali, na entrada. E você que adquiriu o seu livro de disciplinas espirituais, pode vir aqui na frente pegar com a gente. Amém? Deus abençoe. Daqui a pouco a gente começa o nosso culto.